Terça-feira eu sempre gosto de falar sobre Red Pill, a pílula escarlate, e hoje não vai ser diferente. Tenho aqui o meu café da manhã, e esse café da manhã aqui ele é interessante porque eu tenho 4 elementos culturais aqui para explicar por que a maioria do conteúdo da Red Pill gringa não serve aqui no Brasil. Primeiro ponto aqui, a gente tem um pão de queijo. O pão de queijo ele não deveria existir em 1500, porque ele é feito com uma massa de mandioca, o chamado polvilho, uma espécie de farinha da mandioca, junto com queijo, leite e ovo. Só que os índios aqui no Brasil, eles não sabiam lidar com queijo porque não tinha de onde extrair leite. E aqui, à minha direita, nessa caneca vermelha, nós temos o café adocicado. O café é uma bebida que ele surge no norte da África, enquanto o açúcar da cana-de-açúcar ele veio da Ásia. Então aqui eu tenho 4 bases culturais vivendo no mesmo prato. Só que esse é o Brasil. O Brasil ele não é uma base cultural única. Eles são 4 bases culturais. Uma base indígena, uma base europeia, uma africana e uma asiática convivendo aqui desde mais ou menos 1600, 1500, 1600. E é por isso que não dá para você usar tudo que vem da gringa para cá. Segundo motivo que não dá para usar tudo que vem da gringa para cá. Você tem a questão que nós fomos colônia, mas nunca fizemos a transição para uma metrópole, como foi o caso dos Estados Unidos da América. Então a forma de pensar da maioria dos brasileiros é diferente. Terceiro motivo, nós não temos uma variação muito grande de temperatura aqui, porque nós estamos numa área tropical. Basicamente, a gente tem calor e menos calor, ou calor com chuva. Lá no hemisfério norte, eles têm uma variação climática muito grande que influencia as relações de uma forma lá que não influencia aqui. E o quarto motivo, a miscigenação aqui é grande. E por ser um país de alta miscigenação e várias bases culturais, vocês vão ter vários níveis de desenvolvimento socioeconômico diferentes. Aqui não tem só aquela coisa de classe alta, classe média e classe baixa. Você consegue separar as classes aqui no Brasil entre alta, média e baixa. Você consegue separar elas por etnia e cultura, e em cada um desses subgrupos você vai ter um padrão de como o mercado sexual e o mercado afetivo funcionam. São sistemas diferentes. Não é a mesma coisa. Quer ver uma coisa interessante que aqui nos Estados Unidos teve e aqui no Brasil não teve? O Chris Rock, num dos shows dele, ele menciona que lá teve uma seleção dos escravizados negros para você ter o escravo mais forte possível. É por isso que lá, os negros de lá, eles são maiores, mais fortes e dominam os esportes. Foi feita uma seleção exatamente como se faz com o gado. Eles fizeram isso lá. O Brasil nunca precisou fazer isso, porque como aqui é do lado da África e tem uma corrente marítima muito forte no Atlântico que acelerava as viagens, aqui tinha recurso infinito de escravidão. Era só ele atravessar o mar e trazer. Então aqui nunca precisou fazer uma seleção para deixar o escravo mais eficiente, como teve no hemisfério norte. Só isso já diferencia e mostra, por exemplo, porque lá no hemisfério norte você tem um certo fetiche das mulheres pelo homem negro e um fetiche que ele não se traduz tanto aqui no Brasil, porque lá existem mais negros no porte alto, forte, atlético que aqui no Brasil. A maioria aqui é baixo e raquítico, porque é basicamente o tipo de negro que tinha na África que deu para trazer para ser escravizado aqui. Só essa pequena diferença já influencia. A segunda diferença, a base indígena que a gente tem aqui no Brasil, a maioria dos indígenas são mais baixos que os homens brancos. Só que o que vai acontecer? A maioria da mestiçagem aqui, você vai ter homens com uma altura mais baixa que o normal. E dependendo da altura desses homens, eles não serão sexualmente atraentes. E isso é bem complicado. São adaptações que foram feitas aqui no Brasil. E se você acha que essas adaptações são novas, além aqui do... Por que o bolinho de aipim... O bolinho de aipim não, o pão de queijo existe? Quando os europeus chegaram aqui, por não ter a farinha
de trigo que eles estavam acostumados, eles tiveram que adaptar suas receitas à farinha de mandioca e à farinha de milho. É por isso que o pão de queijo existe. O que me leva à seguinte mensagem nesse vídeo aqui, que é uma red pill para quem aqui já tá mais calminho, já passou da fase da raiva. Guarda bem a atenção que eu vou falar. Não pega tudo da gringa e joga direto aqui no Brasil. Você vai ter que fazer um esforço de adaptação, porque aqui a realidade é diferente. Aqui é muito diferente. Nossas bases culturais são muito diferentes. Ah, não, mas o capitalismo opressor influenciou. Não, não influenciou. O Brasil, ele não é normal. Não existe nenhuma nação no mundo igual aqui, e por isso os nossos mercados sexuais e afetivos são totalmente diferentes de qualquer outro lugar do mundo. Essa é a Red Pill que eu quero trazer hoje. Ah, mas ele é mais difícil, então quer dizer que eu não vou conseguir? Por um lado sim, mas por um outro você tem muito mais oportunidade de crescimento do que os homens da gringa. Muito mais. Mesmo com o Instagram, você tem muito mais. O problema é que você vai ter que sacrificar alguma coisa para ter acesso a isso. E essa é a Red Pill. Você não tem como conseguir o que você quer se você não sacrificar o que é necessário para chegar lá. A realidade está posta. Boa sorte, se adaptem e vamos que vamos.